A Polícia Federal prendeu 5 pessoas em uma operação que investiga um plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em 2022, um pouco depois da eleição presidencial que elegeu Lula. E hoje o dia foi marcado por muita repercussão em relação a isso, com as informações e as análises a partir de agora aqui no Jornal Jovem Pan. Direto então para Brasília com a repórter Janaína Camelo. Janaína, o que se sabe sobre esse plano até agora, nesse dia movimentado, principalmente aí em Brasília, com a repercussão das autoridades? Boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Muito boa noite, Thiago, para você, para todos que nos assistem. Pois é, um relatório aí da Polícia Federal de mais de 200 páginas que foi entregue para o ministro Alexandre de Moraes, do STF, Thiago, com um plano aí de assassinar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Esse plano seria executado no final de 2022, isso para impedir a posse dessa chapa que havia sido eleita naquelas eleições, derrotando Jair Bolsonaro. Então foram presos aí, Thiago, Vladimir Matos Soares, que é policial federal e que fez a segurança do presidente Lula durante a transição de governo, Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército, Rafael Martins de Oliveira, major do Exército, Rodrigo Bezerra de Azevedo, major do Exército, e Mário Fernandes, que é general da reserva do Exército, e ele foi chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo de Bolsonaro, entre 2020 e 2022. Todos os militares do Exército fazem parte do chamado Kits Preto, que são militares aí formados no curso de operações especiais do Exército, treinados para atuar em missões sigilosas. Todas essas prisões elas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. As investigações chegaram até esse grupo, Thiago, diante aí de mensagens de conversas por aplicativo do celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, mensagens que ele entregava ali, que ele enviava para Marcelo Câmara. O relatório, e mensagens, inclusive, que haviam sido apagadas, né, Thiago? E agora a Polícia Federal recuperou. O relatório enviado também ao ministro Moraes detalha uma suposta tentativa de colocar esse plano em ação no dia 15 de dezembro de 2022 aqui em Brasília. Mostra conversas também por aplicativo de celular entre esses envolvidos num grupo que foi formado para executar esse plano. Inclusive, um deles, segundo a suspeita aí da polícia, teria ido até a residência de Alexandre de Moraes aqui em Brasília. A polícia encontrou o planejamento da tentativa de assassinato no celular de Mário Fernandes e recebeu o nome aí de punhal verde e amarelo e contém características terroristas, Thiago, na lista com um arsenal de armamento que seria usado para executar esse plano. Tem pistolas de grosso calibre, fuzis e metralhadoras, além de granada e lança-rojão. Nesse relatório, a PF diz o seguinte, que foram consideradas por esses envolvidos várias formas de assassinar o ministro Alexandre de Moraes, como, por exemplo, com uso de artefato explosivo e por envenenamento em evento público. No caso do presidente Lula, eles tinham planejado o seguinte, foi considerada a sua vulnerabilidade de saúde e idas frequentes a hospitais. Então, a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico. Ainda segundo a Polícia Federal, só para finalizar, Thiago, todo esse planejamento teria iniciado em uma reunião na casa de Walter Braga Neto, que foi aí, inclusive, foi ministro do governo de Jair Bolsonaro, inclusive concorreu com ele ali na chapa para as eleições em 2022. Thiago. É isso, candidato a vice. E durante a tarde de hoje, Janaína, Luiz Roberto Barroso falou sobre o caso. Ele acredita que esse plano tenha alguma ligação partidária? O que disse o ministro? Pois é, Thiago, olha só, a gente vai mostrar uns trechinhos aí dessa fala do ministro, do presidente do STF. Ele falou durante o evento, durante a sessão, na verdade, no Conselho Nacional de Justiça, onde ele preside também, e ele disse que as investigações estão em curso e estiveram perto do inimaginável, foi a palavra que ele usou, do que era possível imaginar. Vamos ouvir agora. As investigações ainda estão em curso e é preciso aguardar a sua evolução. Mas tudo sugere que estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável. O que é possível dizer nesse momento é que o golpismo, o atentado contra as instituições e contra os agentes públicos que as integram, nada tem a ver com ideologia
ou com opções políticas. É apenas a expressão de um sentimento antidemocrático e de desrespeito ao Estado de Direito. Nós estamos falando de crimes previstos no Código Penal. Pois é, e aí o presidente do STF segue dizendo que o país já superou o ciclo de atraso, mas comportamentos como esse são uma desonra para o país. Vamos ouvir. Felizmente, o país já superou os ciclos do atraso, mas é preciso empurrar para a margem da história comportamentos como esses que estão sendo noticiados pela imprensa e que são uma desonra para o país. Um alento é saber que as instituições republicanas estão funcionando e harmoniosamente, como deve ser em uma democracia. Pois é, Tiago. Enquanto isso, as investigações seguem dentro do inquérito ali dos atos antidemocráticos e esses 5 militares seguem presos preventivamente. Tiago. Bom, então toda a repercussão, a Janaína Camelo atenta, volta daqui a pouco com mais informações. Vou girar já os nossos comentaristas chegando por aqui, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, boa noite para você, bem-vinda. As declarações do ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltando que isso não tem nada a ver com questões partidárias e tudo isso tem um potencial para uma discussão muito mais ampla. São inúmeros os componentes dessa discussão e reaviva tudo que o Brasil viveu nos últimos anos. Dora, bom trabalho. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Pois é, Tiago, é isso mesmo. O que a Polícia Federal nos revelou, nos conta no dia de hoje, mostra que a ameaça ao Estado de Direito ela é muito mais grave do que a gente podia imaginar. Quando o ministro Barroso diz estávamos mais perto do que imaginávamos, do inimaginável, ele tem razão, ele retrata bem. Retrata também, você vê que a expressão do ministro é de perplexidade, porque isso nunca se viu. No século XX, o Brasil tem uma história de golpes de Estado, tentativas de golpes de Estado, mas esse tipo de coisa, porque isso é muito além de uma combinação para se contestar resultado da eleição ou uma conspiração, é uma urdidura de assassinato. E não é mera conjectura, porque pelos relatos do que consta ali no relatório da Polícia Federal, o plano chegou a ser posto em execução. Ele foi além do ato preparatório, eles foram vigiar, foram à rua e o atentado foi suspenso. Ainda a gente não sabe por quê. Aliás, a gente não sabe muita coisa dessa história, ela começa a ser contada, mas já dá para a gente ter uma noção perfeita de que foi algo absolutamente grave e nunca visto. Quer dizer, a sorte, ainda bem que não houve execução. Agora, não importa se não houve execução, se faltou a eles condições de materiais de executar, apoio. O que estarrece e a gravidade, e, portanto, não há que se falar em anistia, e sim em possibilidade de condenações muito mais graves, diante de algo que é, quer dizer, a junção de, por enquanto, 5 assassinos. Bom, Cristiano Vilela, boa noite para você, bem-vindo. A Polícia Federal tem inúmeras provas, como a gente viu hoje durante todo o dia, nesse desdobramento da operação, mas quais são os passos da investigação, da punição, quem mais pode ser preso? E o ministro Barroso ressaltando que não é uma discussão político-partidária. Vilela. Tiago, uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, foi um fato que deixou a todos estarrecidos, não apenas ao ministro Barroso, mas a toda a sociedade brasileira, podendo identificar um fato como esse ou acusações como essa, que vão sendo agora analisadas ao longo da investigação, vão sendo obtidos mais elementos, eventualmente, até para que a sociedade possa saber, primeiro, se de fato isso procede mesmo, se esses elementos de fato procedem, que ao que tudo indica, procedem efetivamente, e segundo, analisar qual era a amplitude de alcance
desse tipo de movimento que estava sendo urdido num primeiro momento por 5 pessoas, mas que eventualmente poderá ter um número maior de participantes, e é isso que a sociedade precisa saber. Hoje, nesse momento, nós vemos já algumas práticas criminosas bastante configuradas, que é associação criminosa, golpe de Estado. Agora, eventualmente, podemos ter outros elementos que venham a ser obtidos agora a partir da ampliação dessas investigações. Vilela, eu vou devolver uma pergunta para você. A discussão que vai ser feita a partir de agora, daqui a pouco a gente tem um entrevistado também para falar mais sobre isso, é sobre como que essas pessoas serão punidas. Porque você tramar um golpe ou tramar uma tentativa de assassinato, não executar, mas como a Dora falou, eles foram para a rua, tentaram talvez alguma coisa. Quais são as características criminais que eles são envolvidos? Pois é, me parece até o próprio ministro Gilmar Mendes fez alguma consideração nesse sentido hoje, no sentido de demonstrar que, a princípio, não se trata de apenas uma mera conjectura, mas se trata da prática de atos preparatórios, especialmente com o uso da estrutura do Estado para a prática de um atentado, de um ato criminoso severo. Então, nesse sentido, me parece que os elementos para configurar, pelo menos a tentativa de prática desses atos, estão evidenciados e, eventualmente, vão ser provados com as investigações. E, uma vez provados, esses acusados e outros que, eventualmente, se alcancem, poderão, sim, ser condenados pela prática desses atos.